Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Hoje é um quadro do Entre Nós e estou aqui, eu e o Zé, numa conversa ao vivo para mais um episódio diferentinho aqui do Entre Nós. E esse quadro é justamente, pra gente ser mais descontraído e tal. Então eu e o Zé vamos conversar e fazer esse episódio juntinhos. Oi, gente, muito bem-vindos a todos e estamos aí, vamos conversar um pouquinho sobre, mais um pouco, falar um pouco mais de transição agroecológica, que a gente já tem alguns episódios dedicados, mas que a gente quer aprofundar agora de uma forma mais descontraída, do jeito que é o Entre Nós, que vocês já sabem. Então vamos lá. Sim, a gente já trouxe esse tema da transição, porque a transição, como a gente falou no episódio 18, ele não é só uma questão de técnica, Ele perpassa diversas questões e que a gente acha justo aprofundar eu acho que principalmente para trazer uma faísca de coragem, Porque quando chega no ponto de uma transição agroecológica, ocorrem muitos medos, receios, dúvidas e coisas que acontecem, dificuldades que muita gente também está desamparado nesse momento. E esse episódio é para isso, pra gente conversar as vivências que a gente tem, dúvidas que surgiram e tá aprofundando no tema de transição pra gente ter muitas transições agroecológicas por aí. Então, gente, geralmente quando a gente fala de transição agroecológica, a gente já pensa em uma propriedade, tá no imaginário, em uma propriedade que vai passar pelo processo de virar uma agrofloresta, um espaço agroecológico, E isso envolve mudar diversas técnicas e tal. Mas como a gente fala, a transição ela vai muito além, E ela vai muito além dessa propriedade também que vai passar a transição, Às vezes, como a transição está muito presente no modo como a gente vê as coisas, a transição também pode ser aplicada para uma pessoa que vai começar do zero, Porque às vezes a bagagem que ela tem anterior são outras formas de cultivo desse pacote de monocultura, etc e tal. Então a transição... Às vezes não, Às vezes não. quase sempre, sempre, não, porque a gente tem ali uma pessoa ou outra que lembra da avó, do bisavô, que plantava de outro jeito. Mas assim, se você for pesquisar, estudar ou se integrar a partir de uma agricultura mais moderna, a transição também se aplica para essa pessoa. Então, esse tema da transição ele é muito amplo porque ele não é só de uma propriedade que vai passar por transformações. E a primeira transformação, ela começa no pensamento, De como a gente lê as coisas. Se quiser falar um pouco do aspecto... Sim. E aí eu estava até fazendo um levantamento aqui do Altieri, que é um dos pais da agroecologia e que faz um levantamento disso, da questão da transição. E aí ele fala de 3 níveis clássicos dessa transição. Que na verdade, eu acho que ainda falta... Quer dizer, não sei, vamos lá. Tem, primeiro, a eficiência de insumos. Então, questão de veneno, de adubos. Não adubos, Porque o segundo é a substituição. Então, aí realmente é questão do adubo e de usar bioinsumos, E o terceiro é o redesenho do sistema. E aí eu acho que nesse redesenho entra o que você falou da questão da mentalidade, De como que as pessoas veem a produção e de como que as pessoas entendem a própria natureza, De como que vira um ambiente onde você só vai extrair, Então, essa mentalidade que você falou, eu acho que entra nesse redesenho, nesse aspecto de observar melhor como que as coisas funcionam e trabalhar junto com elas e não contra elas, Então, esses 3 passos, que o Altieri
níveis, na verdade, né, que ele fala. Eu tô com os passos na cabeça. Mas esses 3 níveis que ele fala seriam básicos, né? Acho que não abrange tudo, mas é para a gente ter uma visualização disso, de que a transição agroecológica não é só sei lá, não usar mais veneno, né? Mas também, igual você falou, pensar melhor um ambiente diferente, né? Do que a gente tem, do que a gente faz hoje em dia na maior parte dos lugares, né? Então, já temos aí 3 níveis para a gente pensar nessa transição, e de que, né, num país onde a gente investe tanto e tem tantos... como é que chama, gente? Incentivo? Incentivo, no fim das contas, né? E não só incentivo, mas dinheiro também, que é emprestado em bancos e tudo mais. E aí a pessoa quer ver o comprovante de quantos litros de agrotóxicos você comprou, né? Então, assim, esse pensamento da transição, eu acho que envolve muita coisa, né? Sim, e aqui no livro da transição agroecológica, eu acredito muito que tenha como referência o Altieri, porque eles constroem as metodologias para auxiliar numa transição, muito desse pensamento, né? E um dos fatores... Que livro que é esse? É o Transição Agroecológica da UFPR. UFPR Litoral. E um dos pontos que eles trazem, né, que do ritmo e tempo da transição agroecológica depende de vários fatores. E daí um que eles trazem é o nível de capacitação e conhecimento na área, né, que vai estar intrinsecamente ligado a essa visão de ler, né. Vamos dar um exemplo concreto. E quando a gente fala nível de conhecimento na área, não estamos falando, você tem que ser formado em agroecologia, não é isso. Mas você tem que se capacitar a partir do conteúdo agroecológico, né? Isso você pode fazer por conta, né? Não é isso. Mas um exemplo concreto, juntando com o que o Zé falou, né? De entender a dinâmica, etc e tal. A gente fala, planta feijão guandu para nitrogenar o solo, para tal. Se a pessoa não tem um entendimento de que, por exemplo, uma agrofloresta é um conjunto, que as plantas vão se ajudar, etc e tal, muitas vezes o produtor pode olhar e falar, não, mas eu não vendo feijão guandu, não consumo feijão guandu, não faz sentido ter isso na minha agricultura. Então, a partir do momento que você tem a bagagem de conhecimento, a capacitação e esse novo olhar sobre a agricultura e sobre a produção, você consegue acelerar os seus passos, digamos assim, dentro da transição agroecológica. E esse é um dos grandes alicerces do nosso podcast Muda a Floresta, né? Produzir conteúdo que vocês se capacitem, tanto que a gente chega num assunto, depois, se vocês repararem, a gente volta e se aprofunda, que é o que a gente está fazendo agora com a transição agroecológica. Então, ter a bagagem do conhecimento para enfrentar a transição é essencial. Senão você fica com a cabeça fechada, batendo ali, que essas coisas você não precisa para a sua agricultura, né? Sendo que o olhar é outro, é para além da produção de produção de commodity, cultivares, né? Para venda, commodities, exportação, etc. Sim, e tal. Sim. A gente tem que, né, um pouco falar dessas dificuldades e mostrar esse lado. Primeiro, isso que você falou, né, da gente entender que a gente não está plantando só dinheiro, só commodity, só o que vai gerar lucro, e é um dos problemas da transição, né, é que quando a gente usa esse sistema de monocultura durante muito tempo, o lugar a terra fica cansada, fica sem condições de manter vida. Por isso que a gente precisa de tanto adubo químico o tempo inteiro, né? Então, esse começo, essa fase inicial, realmente pode ser um pouco desanimadora para algumas pessoas, por ver, né, não vai produzir a mesma coisa que uma monocultura, e não é essa a proposta, nunca foi, mas de entender que
você não está só produzindo menos, porque é ruim. Não, você também está produzindo solo melhor, você também está aumentando a biodiversidade, você também está melhorando a infiltração de água e muitas outras coisas também extrema ou até mais importantes, né, do que produzir dinheiro. Então, essa transição, a gente não vai romantizar aqui de jeito nenhum, falar que é mil maravilhas e de que, né, não vamos romantizar de jeito nenhum, mas também quem está ouvindo a gente agora entender que a gente não está falando só de dinheiro e não podemos continuar só falando de dinheiro. É esse que é um dos pontos que a gente tenta bater o tempo inteiro, né, no podcast e aqui no Entre Nós também, né, de que a gente tem que ter essa visão mais ampla do que é um agroecossistema. E por isso que a gente gosta de usar esse nome de agroecossistema, para ter essa noção maior de tudo, né? De que não é só agronegócio, né? A gente não vai usar a palavra agronegócio porque não é um negócio somente, né? A nossa ideia é, com tudo que a gente fala de transição e etc., a pessoa entender de que ela faz parte de um agroecossistema e não de que ela vive de um agronegócio, né? É um pouco disso que você falou lá logo no começo, dessa mudança de paradigma, né? De mudança de mental mesmo, e que a gente precisa, né? E aí, quem tem vizinho e tudo mais vai te achar o completo maluco de estar plantando árvore. Porque, assim, o meu vizinho aqui mudou, ele deve estar inteirando 2 anos agora que ele mudou. A primeira coisa que ele fez foi derrubar um monte de árvore, porque para ele, sítio tem que ser limpo, né? Enquanto eu tô aqui do lado dele plantando centenas de árvores. Então, um pouco desse paradigma tem que ser quebrado mesmo, nesse sentido de entender. Por isso que a gente fala agroecologia e não agronegócio. Certíssimo. E aí você falou das dificuldades, que a gente não tá aqui para romantizar, né? Bem longe disso. É justamente para fortalecer, se a gente precisa fortalecer, porque não é fácil. Sim. E aí eu acho bom a gente falar de algumas estratégias que podem ser... A gente falou um pouco lá no episódio 18 de transição agroecológica, mas acho que a gente acabou de passar ali pelo episódio de planejamento, que a gente trouxe várias ideias. Eu acho que esse episódio aqui agora do Entre Nós é uma boa oportunidade de a gente juntar o transição agroecológica e planejamento e conversar dessas estratégias. E lembrando que o planejamento é o episódio 44. Isso, episódio 44, bem recente. Então quem quiser ouvir para ir aprendendo sobre se planejar. Mas eu acho que a principal estratégia que aparece tanto no transição agroecológica quanto no planejamento é não tentar abraçar mais do que as suas mãos, os seus braços e suas pernas conseguem alcançar, né? E quando a gente fala isso, então daí a gente já fala de questão de mão de obra, disponibilidade de mão de obra, né? Tem que fazer o que você vai dar conta, o que quem está trabalhando com você vai dar conta, disponibilidade de pessoas para trabalhar com você. E para esse problema também tem algumas estratégias. Aí se quiser falar do mutirão. Sim, e boa, bem lembrado do mutirão, e eu acho que isso conversa também com pessoas que às vezes não quer sítio, não quer ter uma terra para plantar, não tem condições, ou não tem, mas que quer incentivar a transição agroecológica, gosta dessa área. Então, por exemplo, trabalhar com mutirões, achar lugares para você ajudar com os mutirões, ou uma rede de sementes. Então, você coletar sementes e mandar para essas pessoas, se envolver também, né, com essas áreas diferentes do convencional, né, também faz parte dessa transição. Então, a gente não está falando para todo mundo ir para o mato plantar, não é necessariamente isso, nem é possível, né? Então,
como você falou, dos mutirões, é também uma ferramenta muito ótima, muito boa para as pessoas se envolverem com essa transição. Então, de vários lugares, você pode ir em mutirões em vários lugares. Eu estou, inclusive, estudando para começar a fazer mutirão aqui também, que eu estou precisando. Mas que, se você que está ouvindo aí e nunca pensou em sítio, não tem, né, tem medo de bicho, sei lá, não quer sítio de jeito nenhum, ou tem um quintalzinho em casa, alguma coisa assim, envolver as pessoas, né, com mutirões, por exemplo, é também ajudar nessa transição, porque a pessoa, por exemplo, existem aqui, não sei no Brasil inteiro, né, mas eu sei que aqui em Minas é bem comum fazerem esses mutirões, mas aí você, por exemplo, é comprador de cestas daquele lugar. Então você recebe toda semana cesta prontas de vários alimentos, né, diversos, todos agroecológicos, sem veneno, nem nada, e você consegue ir, sei lá, uma vez por mês, comparecer a esses mutirões e ver de onde que a sua comida está vindo. Ver de onde que está saindo aquilo que você come, né? Então, mutirões envolvendo nesse sentido também são muito importantes e ajudam a trazer quem não quer plantar, quem não está envolvido nisso, mas também para perceber as dificuldades, né? O quanto que é difícil realmente, o quanto que dá trabalho, o tanto que cansa, o sol quente. Então, assim, os mutirões eu acho que tem muita essa força de mostrar para as pessoas na prática, né? E que a transição é possível e de que não é fácil, mas que é muito bonito e muito encantador, assim, de você ver um lugar que você não vai ser intoxicado por veneno, né? Então, é uma coisa bem... E o mutirão, ele é uma via de mão dupla, né? Porque se você é uma pessoa interessada em aprender técnicas sobre agroecologia, agrofloresta, você vai aprender muito na prática e na teoria ali, né? Porque você vê a teoria na prática, enquanto a prática acontece, a teoria está sendo contada. Então, você aprende muito e, ao mesmo tempo, você está auxiliando os produtores, né? Que, às vezes, precisam também de uma mãozinha a estarem produzindo, né? Tem algumas ações, assim, que tem gente que recebe a cesta, que nem o Zé falou, né? E ganha desconto por estar auxiliando na mão de obra. Tem espaços de hortas comunitárias que, tipo, você vai lá, ajuda no mutirão, e daí você tem um canteirinho que é só seu, você ajuda do vizinho, ajuda no seu, depois você pode colher, você troca com o vizinho, e tá. Então tem várias estratégias onde o mutirão, ele é muito bem-vindo. Tem o caso da Maria Rita, que ela conta aqui também no episódio, né? Que o mutirão lá para os jovens é uma forma de manter o jovem no campo, engajado, participando, aprendendo, fortalecendo a agroecologia. Então, o mutirão, na verdade, ele tem vários objetivos, né? Agora eu não lembro, mas é aqui no oeste do Paraná, eu não lembro a cidade, não lembro mesmo. Mas era um projeto de extensão de transição agroecológica que acontecia em várias comunidades, várias famílias de agricultores, né? E aí a gente tem a invasão do campo, o que geralmente sobra, né, pro campo, no núcleo de família, geralmente, né, não vamos definir como, mas geralmente um casal, uma criança, um casal mais velho com uma criança, um jovenzinho, o filho mais velho foi pra cidade, é a dinâmica ali, tem poucas pessoas, no geral, no núcleo da agricultura familiar. E aí, esse é um problema que eles enfrentam, como é que a gente vai colocar o manejo para essas pessoas que são duas, que trabalham, E aí uma estratégia foi pegar todas essas famílias que toparam participar da transição agroecológica, e aí eles montaram uma equipe, e um dia da semana ia lá na propriedade da Dona Célia, e todo mundo fazia o trabalho que precisava ser feito lá. Dali 3 dias ia lá no seu João e todo mundo fazia o trabalho que tinha que ser feito lá. Então, todas as propriedades passavam pelo trabalho que precisava ser feito, né? De cobrir o solo, plantar semente, colher, abrir área, que é muito trabalho.
e ninguém se cansava, né, de ficar exausto. E todo mundo trabalhava o suficiente e todo mundo tinha o seu trabalho feito na propriedade. Então o mutirão ele tem raízes em diversas estratégias que funcionam. Funciona. Então funciona para você que está no campo, funciona para você que está na cidade e é isso. Montem mutirões. Né? E né, até uma experiência minha que a gente já até fez um episódio sobre aqui no Entre... E a gente não, eu fiz sozinho, sobre uma aula de campo, né? Que eu faço aqui em casa e que toda vez a gente tenta fazer um plantio, fazer as pessoas... A gente faz... Deixa eu explicar melhor, né? Que eu recebo aqui o pessoal da PUC Minas, né? Normalmente quarto e quinto período, em média, assim. E eu faço uma aula teórica, né, explicando tudo bonitinho, e depois a gente vem para uma aula prática aqui em casa. E a gente sempre faz um plantio. E que, assim, é para a maioria das pessoas a primeira vez que ela viu uma muda de alface, sabe, assim. Então, não é um mutirão, porque não tem essa ideia de estarem me ajudando aqui e tal, mas é a ideia de colocar as pessoas para sentir o plantio, para sentir o dia, a terra, né, as dificuldades, o sol na cabeça e por aí vai. Então, eu recebo diversos relatos depois, porque a professora pede um relatório de campo e tal, né? Eu recebo esses relatos de todo mundo. Todo mundo não, né? Sempre tem um ou outro que não gosta, e é normal, né? A gente não é todo mundo que gosta. Mas sempre recebo esses relatos de quanto que foi importante pôr a mão na terra. E disso, nossa, pela primeira vez eu vi uma muda de alface. Eu só vi alface no meu prato. E aí, esses mutirões, então, isso pra mim não é um mutirão, eu sei que não é, mas é um pedacinho do mutirão, né? De você colocar uma sementinha, exatamente. De você colocar pessoas que não estão acostumadas, não trabalham com isso, mas de colocar elas para plantar. E depois eu sempre, né, na hora do almoço aqui em casa, o máximo de coisa aqui do sítio a gente usa para poder as pessoas comerem e tal, e a gente fala isso, de que, tá vendo, essa mandioca que você me ajudou a plantar, o pessoal do ano passado plantou e agora vocês que estão comendo. Então, assim, daqui um ano vai vir outras pessoas comerem essa mandioca que vocês plantaram. Então, ter essa noção, né, do tempo, né, no fim das contas, de pôr a mão na terra também, né, ajuda muito a ter uma visão maior e, de novo, o que você falou lá no começo, que eu acho que é o principal dessa mudança de paradigma na cabeça mesmo, né, de ver que é possível e de que funciona. Sim. E nisso a gente entra num tema também que é a cooperatividade, né, dentro da visão agroecológica, não tanto, não só, esquece o não tanto, não só com a natureza, né, mas com os seres humanos e pessoas. Claro que as realidades são muito, muito distintas, né, que nem o Zé falou, tem o vizinho dele ali que chegou derrubando a árvore, provavelmente tem uma outra lógica de cultivo e manejo do que do Zé. Mas um ponto também da transição a essa cooperatividade é não ver os seus vizinhos como inimigos ou competidores de comércio, etc. e tal, né? Então, quando a gente fala dessa cooperação, ela fortalece a transição agroecológica, se você tiver a oportunidade de estar construindo isso com os seus vizinhos, sabe? Agora, pensando bem em propriedade rural, mas se a gente pensa em hortas urbanas, também vai ser mais fortalecido se você tiver os seus vizinhos cuidando daquele terreno também, protegendo, manejando. Então, a cooperatividade ela é um ponto, né? E no campo, por exemplo, essa cooperatividade vai ajudar quando for montar, por exemplo, uma feira dos produtos. Às vezes você não pode ir, mas seu vizinho leva os seus produtos. Ah, você não tem laranja, mas o vizinho tem laranja, então compra do vizinho. E assim vai indo. E isso vale para insumos também, né? Por exemplo,
eu quero um esterco de vaca para curtir o esterco e misturar na terra para dar uma ajudada ali na minha agrofloresta. Você vai ver o quilo, a tonelada, na verdade, né, que eu acho que vendem de 500 quilos para cima, dependendo da região, para entregar, né, e tal. Mas você vai ver o preço, é caro, você vai gastar com esse insumo, por mais orgânico que ele seja, etc e tal, vai ter custo. Mas se você tiver o teu vizinho que tem uma vaca, sim, vocês podem conversar. Você pega o esterco, prepara o adubo, devolve o adubo pronto para ele. Então essa cooperatividade ela é muito importante para estar fortalecendo os espaços de transição agroecológica. Sim, sim. E aí eu acho que vai ser a mensagem desse episódio é isso, né? Que a transição que a gente fala não é só solitária. Ela é solitária pelo contexto, né, se você chegar em qualquer casa de fazendeiro, essas casas que vendem coisas, ração e coisas do tipo, ela sempre vai tentar te empurrar adubo químico, veneno, e por aí vai, né? Então, é solitário nesse sentido de que... Meu Deus. NPK, exatamente. É solitário nesse sentido de que todo mundo vai te falar que você tá errado, de que não dá certo. Mas eu acho que sei lá, ensinar uma criança a andar, né? Cai, levanta, chora, depois tá rindo, mas quando começa a correr, ninguém segura mais, né? Todo mundo acha lindo a criança começando a aprender a andar, depois que ela aprende, todo mundo detesta, porque ninguém segura mais, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, da gente entender que essa transição, de novo, né? Nós não vamos romantizar, então não é nada perfeito, nem nunca vai ser, não é essa a ideia, mas que é passo a passo, é caindo, é levantando, é aprendendo, com referências, conversando com outras pessoas, exatamente. E outra coisa que a gente fala direto no podcast também, que é registrar, anotar as coisas, porque errar você vai errar, a gente não vai ser os bonitão que vão falar que não erramos. Eu errei muito, tem muita planta minha aqui sofrendo porque a poda foi errada, ela está no ambiente errado e por aí vai. Então a gente vai aprendendo e vai se adaptando a esses ambientes. Então eu produzo, por exemplo, aqui café sem adubo nenhum e sem uma gota de água. Eu não irrigo meu café mais há muitos anos já. Então eu acho que a mensagem seria isso, né? Desse aprendizado passo a passo, com calma, e que pode ser difícil e vai ser difícil, mas que no final das contas a gente garante, né? Que é o que a gente está fazendo agora, é o momento que a gente está agora, já nessa transição um pouco mais avançada, de que vale a pena, de que faz diferença. E você vê a terra branca, vermelha, virar uma terra preta, bonita, cheirosa, é assim, impagável completamente. Não tem preço. E falando dessa questão de mudança de pensamento, e se funciona, a agrofloresta não funciona e tal, uma coisa que a gente tem que deixar clara também é que o agronegócio não se alinha às agroflorestas e agroecologias não porque não funciona. É pela questão ideológica e de pensamento. Então, tanto que existem várias monoculturas e arranjos do agronegócio, né? Por exemplo, criação de gado, que se apropriam de algumas técnicas, chamam aquilo de uma produção ecológica, mas eles não vão trazer as pautas da agroecologia e da perspectiva de relação com a natureza que a agrofloresta traz. Então, a agrofloresta não é financiada, não tem incentivo. Claro que tem, né? Mas vamos falar de proporção. Incentivos de recurso, políticas públicas para o agronegócio, e no outro lado da balança está esse incentivo para as agroflorestas. Então, ela não tem esse incentivo, não tem financiamento de banco aberto para ela, etc e tal, não porque ela não funciona, mas porque ela traz outros alinhamentos ideológicos que eles querem deixar bem quietinhos.
Com certeza. E eu acho que esse é outro episódio que a gente tem que fazer e se aprofundar, de como que essas palavras são cooptadas e engolidas, né, pelo sistema, né, não vou falar pelo sistema, porque, né, não necessariamente, mas principalmente pelo agronegócio, né, de usar floresta como um exemplo, né, falar que eucalipto tudo junto é uma floresta, um próprio sustentável que já foi usado, consumido, destruído de todas as formas que foi possível. E agora eles estão tentando também com agrofloresta, né? Tentando fazer essa cooptação de falar que 3 plantas é uma agrofloresta e é isso aí. Então, a gente pode até já deixar notado isso por um próximo Entre Nós, para a gente conversar disso, de como que as palavras são cooptadas, né? E são tiradas do seu valor, no final das contas, né? E aí é isso. Você vê, não, a gente está plantando floresta. Aí você vai ver, é só eucalipto. Que é uma planta exótica e que, né, não traz nada de comida, de nada para a vida, para nada. Então, assim, a gente usar essas palavras e só ficar preso a elas também, tem que tomar esse cuidado, que foi o que você falou, né? De como que, às vezes, o agronegócio pega isso e fala para você que você está fazendo alguma coisa, mas não tá, né? Então, de novo, a gente já falou isso aqui, de como que você tem que conhecer outros lugares, aprender com outras pessoas e vivenciar para você entender o que é essa transição e de como que ela respira e funciona, né? Não só ouvir o que a Embrapa fala. Bom, fizemos várias reflexões sobre a transição agroecológica. Então, o Entre Nós é um pouquinho mais curto. Então tem muita conversa que a gente ainda vai deixar para um próximo. Aqui a gente fez várias reflexões e um próximo de transição agroecológica a gente está pensando em fazer mais umas questõezinhas na prática de como começar do micro para o macro. Isso você encontra também no nosso episódio 44, a gente dá algumas ideias e vai ser basicamente aprofundar os tópicos que a gente trouxe nesse episódio 44 de planejamento. É isso aí. Inclusive, né, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, claro, por favor, deixem aí seus comentários no YouTube, no Spotify. A gente está sempre lendo, a gente está sempre comentando e usando esses comentários para poder, né, embasar os nossos próximos episódios. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente falou aqui, fique à vontade para fazer essas perguntas aí, que a gente também vai adorar, né, ler essas perguntas e também respondê-las, com certeza. Então é isso, não esqueçam de curtir, comentar, que nem o Zé falou, compartilhe com pessoas que estão querendo iniciar uma horta e não tem aquele impulso do primeiro pontapé, para pessoas que têm propriedades que querem uma transição agroecológica e para pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a transição agroecológica. E, claro, nós temos também a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é apoia.se/mudafloresta, e também temos o nosso Pix, que você quiser, né, fazer qualquer tipo de contribuição para que os nossos episódios continuem saindo, que a gente continue melhorando cada vez mais a qualidade técnica e poder também visitar outras realidades, visitar outras pessoas e conversar com outras pessoas para trazer aqui para vocês. Temos o nosso Pix, que é contato@mudafloresta.com. Tudo isso a gente gasta cada dinheirinho desse com o podcast para a gente cada vez mais trazer qualidade e informação para vocês, né, do que a gente faz e do que a gente gosta e ama muito, que é a agroecologia e a agrofloresta. É isso, muito obrigada a todos que ouviram até aqui, todo mundo que acompanha o podcast, curte, comenta, compartilha, e todo mundo que acredita tanto no nosso trabalho quanto no potencial da agroecologia e das agroflorestas. E até a próxima. Valeu, muito obrigado, até a próxima.